Turma da Melhora, como é que vocês estão? Como é que você está? Eu sinceramente espero que você esteja bem, eu sinceramente espero que você esteja melhorando, eu sinceramente espero que você esteja melhor do que ontem e pior do que amanhã. E de verdade, eu torço para que eu tenha conseguido te ajudar de alguma maneira a ter melhorado, nem que seja pelo menos um pouco, graças aos nossos encontros semanais aqui. Bom, hoje não é diferente, como toda quarta-feira, 20 horas, 20 minutos, a gente tem o nosso encontro, a gente tem um conteúdo aqui para você, certo? Bom, já vou te convidando a já dar aquele like aqui pra gente e já comentar e tirando dúvidas, então fique muito à vontade para ir colocando dúvidas no comentário, que a gente vai respondendo sempre que possível. Tudo que meu conhecimento alcançar, eu vou responder para você, e o que não alcançar, eu vou pesquisar, vou me informar para te responder, tá certo? Convida todo mundo para vir para cá, então já copia o link aqui, posta nos seus stories, posta nos seus status, põe no grupo da família e põe no grupo do trabalho, no grupo dos amigos e até no grupo dos inimigos. Vamos ajudar todo mundo a melhorar, beleza? Bom, sem mais delongas, sem mais enrolações, vamos ao tema do nosso encontro de hoje. Bom, a ideia hoje aqui é falar sobre coisas que seriam controversas, mas controversas no sentido de oposta. Será que é realmente oposto? Vamos lá. Então a gente vai falar sobre mobilidade versus estabilidade articular. Então assim, quando uma articulação tem que ser móvel, quando uma articulação tem que ser estável. Quando ela é móvel, ela não pode ser estável, ou seja, uma articulação que ela se movimenta corretamente, firmemente, na angulação correta, quer dizer que então ela tem uma mobilidade reduzida. Uma coisa exclui a outra? Como que funciona? A gente vai falar sobre isso, certo? E já que a gente está falando sobre coisas que seriam, em teoria, controversas, a gente vai falar também sobre fortalecimento muscular e sobre alongamento muscular. Desculpa, alongamento não, fortalecimento e flexibilidade, certo? Será que um músculo que ele é forte, ele consegue ser flexível? Um músculo que ele é flexível, ele consegue ser forte o suficiente? A gente tem que escolher uma das duas coisas. Como que funciona tudo isso? Bom, vamos conversar sobre tudo isso nesses nossos próximos minutos aqui, beleza? Então, de novo, seja muito bem-vindo e vamos começar a nossa brincadeira. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos falar sobre mobilidade versus estabilidade articular. Então, eu já vou começar te falando isso. Todas as articulações têm que ter essas duas funções. Então, qualquer articulação do nosso corpo vai ter mobilidade e vai ter estabilidade, certo? Simultaneamente.
toda articulação tem que ter as duas coisas. Mas existem funções primárias das articulações, ou seja, articulações que são de conceito, de base, de fisiologia, de anatomia, ou seja, uma articulação que foi anatomicamente projetada para ter mais movimento, ou seja, uma articulação que foi feita para desempenhar uma mobilidade maior. E tem outras articulações que foram desenhadas pelo Papai do Céu para ser mais estável e nem tanto movimento assim, certo? Então seriam as funções primárias, mas todas as articulações têm as duas coisas, tem mobilidade e tem a estabilidade dela, certo? Vamos lá, vamos aos exemplos para você entender isso. Então assim, a articulação do tornozelo é uma articulação que tem muito movimento. Então, se você parar para pensar, se você olhar agora aí para o seu pezinho e começar a movimentar, você vai ver que o pé, a gente faz movimento de para baixo, para cima, para um lado, para o outro. Você consegue girar o pé, você consegue fazer movimentos circulares com o pé para uma direção, para outra direção. Ou seja, o tornozelo é uma articulação que tem muito movimento. Portanto, a função primária do tornozelo é ser uma articulação de mobilidade, certo? E o joelho? Se você reparar bem, o joelho basicamente ele faz a função de flexão, extensão, flexão, extensão. Você dobra e estende, dobra, estende, você flexiona e estende esse joelho, certo? Se o joelho começa a fazer muito movimento, começa a ter muito giro interno nesse joelho, as chances são de que esse joelho vai se machucar, esse joelho vai se lesionar, certo? Isso quer dizer o seguinte, o joelho então é uma articulação que tem que ser mais estável do que realmente móvel, portanto, a função primária da articulação do joelho é ser uma articulação de estabilidade. No quadril, se você reparar o quadril, você consegue levantar a perna para frente, para trás, para um lado, para o outro, para dentro, para fora. Tem muito giro para lá e muito giro para cá. Você consegue fazer movimentos associados, ou seja, você consegue para frente e para o lado ao mesmo tempo, para trás e para o lado. Você consegue ir para frente e girar, ou seja, tem muito movimento na articulação do quadril. Portanto, é uma articulação de função primária, mobilidade. Vamos fazer uma pausa aqui para você entender. Você reparou que o tornozelo é mobilidade, joelho estabilidade, o quadril mobilidade. Reparou isso? Você já entendeu. As articulações elas vão funcionando basicamente de maneira intercalada. Então, uma articulação é móvel, a outra é estável, a outra é móvel, a outra é estável, a outra é móvel, a outra é estável, e assim vai, certo? Com exceção das articulações de transição. As articulações de transição, digamos que elas têm na mesma proporção uma questão de mobilidade e estabilidade. O que seria uma articulação de transição, Bruno? Olha só, tem o quadril e acima do quadril a gente tem a coluna. A coluna lombar é uma articulação, é um segmento que tem que ser mais estável do que móvel. Se você colocar muito movimento em cima da sua coluna lombar, possivelmente você vai se machucar, você vai se lesionar, certo? Então, é uma articulação que tem que ser estável. Entre elas, a gente vai ter entre o quadril, ou seja, a encaixe do fêmur com o seu quadril, onde tem muito movimento que a gente conversou, e a coluna lombar, a gente ainda vai ter a articulação entre o osso do quadril, que chama ilíaco, e o osso central, a base para a coluna, que chama sacro. E pouco importa os nomes difíceis, tá bom? Então, o nome dessa articulação seria a articulação sacro-ilíaca. Então, vai ter movimento ali. É uma articulação que tem pouco movimento, não é um grande movimento, só que é uma articulação também que ela precisa ser ter movimento, porque se ela não tiver, gera uma sobrecarga gigantesca para a coluna lombar e para o quadril. Ou seja, tem que ter uma função de movimento, mas também não é um movimento enorme, tem que ser firme e estável. Ou seja, é uma articulação onde a quantidade de mobilidade e a quantidade de estabilidade basicamente se equivale. Isso é uma articulação de transição, certo? E aí depois volta a se intercalar. Coluna lombar, estabilidade, a coluna torácica, a gente tem bastante movimento, a gente consegue flexionar, ou seja, ir para frente e para trás, inclinar para um lado e para o outro, a gente consegue girar a coluna lombar, então também tem bastante movimento. E aí a gente chega em uma outra articulação de transição, que é a nossa coluna cervical. A coluna cervical a gente também tem muito movimento com ela, mas também tem que ter uma estabilidade, por motivos óbvios, certo? Já ouvi falar assim,
machucar a medula, você tem sérios problemas, machucar a medula na altura do pescoço, na altura da nossa coluna cervical, você fica tetraplégico. Então, ao mesmo tempo que tem mobilidade, também tem bastante estabilidade na articulação da coluna cervical, certo? E então também se equivalem, a quantidade de mobilidade e de estabilidade se equivalem. A diferença entre a cervical e lá embaixo a articulação sacroiliaca que eu te contei é o seguinte: na cervical, isso se equivale em muito. Então, digamos assim, é como se fosse nivelado por cima. Tem bastante mobilidade, mas também tem que ser bastante estável. Já na articulação sacroiliaca, é nivelado, mas não tem muita mobilidade. E a estabilidade tem que se equivaler a isso, porque se for muito estável, fica muito rígido, bloqueado essa articulação, certo? E aí isso vai gerar aquela sobrecarga que a gente conversou. Bom, dito tudo isso, entendido tudo isso, vamos recapitular. A gente tem mobilidade no tornozelo, estabilidade no joelho, mobilidade no quadril, estabilidade na lombar, mobilidade na coluna torácica, vai se intercalando, beleza? Mas, lembra que eu contei que todas as articulações têm que ter as duas coisas? Imagina, por exemplo, o seu tornozelo, que é uma articulação de função primária, ser móvel, ou seja, uma articulação de mobilidade, mas se a gente não tiver nenhuma estabilidade nele, você vai ficar torcendo o tornozelo toda hora. Toda hora você vai ficar virando o pé. Então, tem muita mobilidade, mas também tem que ter estabilidade. Beleza? O joelho tem que ser estável, mas também tem que conseguir se movimentar. Então, estou te falando que não é a função exclusiva, é a função primária de cada articulação. Beleza? Bom, entendido isso, qual que é a diferença, Bruno? Como que eu sei se eu tenho que treinar a mobilidade dessa articulação ou eu tenho que treinar a estabilização, a estabilidade dessa articulação? Aí é que vem o pulo do gato. Depende. Depende do que está acontecendo com você nesse momento. Entenda, é com você e nesse momento, porque pessoas são diferentes de outras pessoas. Então, uma mesma lesão, ela pode se comportar numa pessoa de certa maneira e outra pessoa de outra maneira, pode ter outras repercussões. Uma mesma lesão, inclusive, pode se comportar de uma maneira em uma determinada pessoa e nessa mesma pessoa, essa mesma lesão, em outro período da vida, essa lesão pode se comportar diferente. Então, nosso corpo não é uma ciência exata, o corpo humano não é uma ciência exata, e sim, a gente precisa avaliar caso a caso, de acordo com o indivíduo naquele momento, certo? Mas, basicamente, a gente precisa entender, então, o que é que está acontecendo. Vamos dar exemplo. Eu estou com uma dor na coluna, beleza? E aí, quando você vai lá avaliar essa coluna, você vai identificar que você está, por exemplo, com uma hérnia de disco na sua coluna. Isso quer dizer o seguinte: tem tanto movimento acontecendo na sua coluna, tanto movimento acontecendo na sua coluna que o disco não suportou isso e sofreu uma hérnia, beleza? Eu já expliquei longamente o que é exatamente uma hérnia de disco, o processo que leva a você ter uma hérnia de disco. Se você perdeu isso, dá uma olhada aqui no canal, que tem uma live inteira falando só sobre hérnia de disco aqui, beleza? Então, basicamente, tem muito movimento a ponto do disco não aguentar essa sobrecarga de movimento e ele sofreu uma hérnia. O que a gente precisa, então? Se tem muito movimento acontecendo, basicamente, a gente precisa dar mais estabilidade a essa articulação. Então, você vai lá e treina, faz exercícios, faz movimentos para estabilizar, para fortalecer a musculatura ao redor dessa coluna lombar. Só que, ao mesmo tempo que você faz isso, você precisa gerar mais movimento nas articulações próximas a ela. Se a lombar está trabalhando demais, é porque pedaço acima e pedaço abaixo, articulação acima e articulação abaixo, possivelmente não estão desempenhando o tanto de movimento que deveriam se movimentar. Isso sobrou para sua lombar fazer. E aí ela entrou em sobrecarga, beleza? Então você entra com exercícios, com movimentos de estabilização dessa coluna lombar e entra com movimentos de mobilidade articular dentro do quadril, por exemplo, e dentro da coluna torácica. Entendeu? É sempre uma faca de dois gumes, essa faca que corta para os dois lados. Então você precisa sempre olhar para a lesão com carinho, com uma visão sistêmica e global, e não olhar só para a hérnia de disco, só para a coluna, porque daí você tende a deixar coisas importantes de fora dessa equação. E aí talvez você não vai conseguir chegar no resultado desejado ou vai demorar muito tempo para chegar onde a gente gostaria, que nada mais é do que a sua alta, nada mais é do que você se libertar dessa sua dor, não é verdade? Bom,
Então, de novo, todas as articulações elas têm que ter as duas coisas, existem funções primárias entre elas e na grande maioria das vezes, quando a gente vai tratar uma lesão, a gente precisa trabalhar as duas coisas. Às vezes as duas coisas numa mesma articulação, na grande maioria das vezes, estabilidade numa articulação e a mobilidade na outra articulação de acordo com o que estiver faltando naquele momento, certo? Agora, Bruno, eu entendo o que é você trabalhar a estabilidade na articulação, ou seja, essa articulação está tendo muito movimento, isso está gerando uma sobrecarga de movimentos e isso possivelmente está gerando dor. Eu entendo, então eu fortaleço a musculatura que está ao redor, por exemplo, do joelho, eu fortaleço a musculatura ao redor da minha coluna ou de qualquer que seja outra articulação e com isso eu trabalhei a minha estabilidade articular. Beleza, isso é claro, isso é mais fácil de entender. Por quê? Porque isso é mais falado, beleza? Ô, benção da vida. Agora, o que é esse negócio de mobilidade articular, Bruno? Eu tinha certeza que você ia me fazer essa pergunta, por isso que eu já estou te contando isso. Bom, o que é isso? Dentro da nossa articulação, internamente a articulação, a gente tem pequenos movimentos que tem que acontecer para que a gente consiga realizar os grandes movimentos. Esses movimentos são deslizares internos dos ossos. Então, imagina, tem um osso aqui, tem um outro osso aqui. Então, quando a gente vai gerar determinado movimento, existe um deslizar. Esse osso vai mais para cima, vai mais para baixo, vai mais para frente, mais para trás, gira. Tem um deslizar de um osso com o outro para que o grande movimento aconteça. Isso a gente chama de um movimento acessório. Então, é um pequeno movimento que tem que acontecer para que o grande movimento flua com naturalidade. A articulação mais simples para te explicar isso é a articulação do quadril. Então, imagina só o osso da sua coxa, o fêmur, imagina que esteja aqui, e ele se encaixa no quadril, beleza? Então, quando você vai levantar a perna, por exemplo, ó, vou mostrar aqui bem pertinho para você. Você vai levantar a perna, levantar, vai chegar uma hora que um osso vai bater no outro osso, certo? Quando o osso bater no osso, aquele movimento acabou ali, não vai passar, não vai conseguir passar aquilo, bater o osso com o osso, o movimento chegou ao fim, certo? Só que o movimento do seu quadril não é curtinho assim, não é só isso de movimento que você consegue fazer. Como que isso é possível, então? Bom, quando você vai movimentar, fazer esse movimento, por exemplo, de levantar a perna para cima, o osso do quadril, vou vir pertinho de novo para você ver, o osso do quadril, ele levemente escorrega para trás, ele desliza para trás, ele gira para trás. E esse pouquinho que ele gira aqui atrás, ele libera muito mais espaço para a articulação do quadril se movimentar, certo? Esse girar, esse deslizar é o tal do movimento acessório. E esse movimento é o que libera, é o que facilita que o grande movimento aconteça. Isso, quando a gente trabalha esses micro movimentos, quando a gente trabalha essa movimentação acessória, quando a gente trabalha esse deslizar de um osso com o outro, a gente está trabalhando a mobilidade articular. É isso que é mobilidade articular. Então, vamos pegar um outro exemplo aqui, a articulação do pé, o osso do pé. Então, você, assim, o pé, ele não é um ossão grandão que você chapa no chão para andar, certo? Quando você vai andar, por exemplo, existe uma movimentação do seu pé, certo? Então, ele não vai chapado. Por que isso? Porque ele não é um ossão que vai no chão. O pé, na verdade, é um encaixe de pequenos ossinhos. Como tem esses pequenos ossinhos, tem deslizar de um osso com o outro, certo? E o fato de ter esse deslizar que permite que você tenha essa movimentação interna do seu pé quando você vai andar, por exemplo. E se você não tem esse deslizar? Se você não tem esse deslizar, muito provavelmente você vai começar a ter sobrecargas na articulação do seu tornozelo, ou até mesmo se esse deslizar do osso for lá no osso em relação ao tornozelo e isso estiver faltando, esse deslizar vai sobrar para a articulação que está próxima a ele, na grande maioria das vezes, como para baixo do tornozelo, para baixo do pé não tem mais nenhuma outra articulação, vai sobrar para o seu joelho, na grande maioria das vezes. E aí o joelho agora é que vai se sobrecarregar pela falta da movimentação acessória lá no tornozelo. Entende como isso pode chegar à distância, certo? Isso então é a mobilidade articular, é quando você coloca movimentos para ganhar
esses micro movimentos, esses movimentos acessórios de deslizar interno da articulação, certo? Então, uma coisa é força, ou seja, você vai estabilizar essa articulação, estabilidade articular, e a outra, então, é a mobilidade. E você pode, inclusive, trabalhar as duas coisas. Lembra, as articulações, elas têm sempre as duas funções, com funções primárias entre uma e outra. Mas você pode trabalhar mobilidade articular do seu quadril e, ao mesmo tempo, fortalecer a musculatura para que isso fique mais estável. Uma articulação que consegue desempenhar as duas coisas bem, ela tende a não se machucar. Mentira. Ela tende a não sobrecarregar uma outra articulação, porque quem vai se machucar não é a que não desempenha a tarefa, é a que supre a falta daquele movimento. Então, se não tem o deslizar da articulação A articulação B começa agora a ter que deslizar mais, trabalhar mais para compensar aquilo. E a articulação B é que vai se lesionar. A articulação B é que vai se machucar. A articulação B é que vai te doer. Sendo que o problema estava lá na articulação A, com essa questão de não conseguir se movimentar, certo? Isso a gente já falou longamente também. Tem um vídeo aqui falando sobre cadeias lesionais, que eu explico tintim por tintim, de como isso acontece. Uma articulação sobrecarregando outra, que pode te gerar dor em algum momento da sua vida, certo? Bom, entendido isso, entendido o que é a mobilidade articular, o que é a estabilidade articular, nós vamos para outro tema que parece ser controverso. Bruno, quando eu fortaleço, eu deixo de ser flexível? Ou seja, vamos falar agora sobre fortalecimento muscular e flexibilidade muscular. Bom, por que isso é tão aceito? Sabe aquelas coisas que foram tão repetidas, tantas vezes que viraram verdade? Pois é, e nem sempre é verdade, né? Isso é uma coisa que foi falado tanto, na verdade não foi falado, foi observado tanto que parece ser verdade. Bruno, como assim? Eu vou te dar um exemplo que vai ficar muito claro na sua vida. Imagina alguém que gosta muito de fazer treinos na academia, certo? Mas gosta mesmo, assim, gosta do treino, se dedica naquilo, faz com frequência, então tem uma periodicidade interessante, não fica faltando, se alimenta direitinho. Então, o esporte, a atividade física dessa pessoa é ir para a academia, certo? Na grande maioria das vezes, quando você olha para essa pessoa, ele vai ter um biotipo de um fortalecimento. Então, ele vai ter aqueles músculos grandes, desenvolvidos, porque ele treina para isso, é isso que ele quer, esse é o objetivo dele, certo? Essa é a atividade física que ele escolheu, a atividade física que ele sente prazer realizando, beleza? Então, ele vai desenvolver essa musculatura. Na grande maioria das vezes, não é sempre, toda vez que a gente generaliza, a gente tende a errar, certo? Então, na grande maioria das vezes, essas pessoas elas não têm um perfil de parar e fazer exercícios de alongamento. Ela faz o aquecimento dela para prevenir a lesão e vai lá e pronto, vai para o treino, desenvolve o treino dela e por conta disso ela tem muita força muscular, mas a flexibilidade desse músculo não é tanto. Então, você pega aquelas pessoas, aqueles rapazes fisiculturistas, eles são tão fortes, a musculatura é tão desenvolvida que se ele precisar coçar as costas, ele não vai alcançar. O músculo não deixa ele alcançar pelo tamanho do volume muscular, certo? Então você fala assim, nossa, esse cara é todo encurtado, esse cara não tem flexibilidade também, né? Ele é fortão desse jeito. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não exclui, uma coisa não exclui a outra. Você pode ser forte e você também pode ser flexível. Você pode ser flexível e desempenhar, desenvolver, treinar para também ficar forte. Então você não precisa escolher se você quer ser forte ou se você quer ser flexível, certo? Uma coisa não exclui a outra. Um exemplo claro disso foi um que eu postei aqui no Instagram essa semana, um post que eu fiz no Instagram. Imagina o ginasta olímpico, certo? Pessoa que faz ginástica olímpica. Você pega lá o César Cielo nadador, agora me deu um branco. Enfim, você pega, eu vou lembrar o nome dele, vou lembrar com certeza. Arthur. Enfim, eu vou lembrar o nome dele até o final da live.
Então, você pega essa pessoa que vai fazer ginástica artística. Você imagina, você fica lá pendurado por duas cordas, duas fitas, e na ponta dessas duas fitas você colocou duas argolas. Então, um dos aparelhos da ginástica é a argola. A pessoa sobe, pula lá, se pendura nessa argola, e aí faz barra nessa argola, sobe, e põe para baixo, põe para cima, e abre o braço, e fica para cima, e com o braço só, e não sei o que tem. Dá uma olhada o tanto que essa pessoa tem que ser forte para desempenhar todas aquelas tarefas. Ficar naquelas posições segurando ali com aquela cordinha balançando, a argola balançando, e quanto menos balançar, maior vai ser a pontuação dele. Certo? Diego Hipólito, eu falei que ia lembrar o nome dele. Então, Diego Hipólito, por exemplo, é um ginasta artístico. Ele tem muita flexibilidade na musculatura dele, mas ele também é forte para conseguir desempenhar tudo aquilo, certo? Então, ele consegue levar o pé lá em cima, o braço lá atrás, porque ele tem muita flexibilidade. Ele tem uma musculatura bastante alongada, certo? Só que ao mesmo tempo ele também é muito forte, certo? Ele tem muita força, que não é qualquer um que consegue desempenhar aquilo lá. E eu digo mais, você pegar uma pessoa que seja muito forte, mas muito forte mesmo, um fisiculturista, e colocar ele pendurado lá, como o Diego Hipólito fica nas argolas, eu duvido que essa pessoa vai conseguir ficar muitos segundos ali, certo? E é isso mesmo, muitos segundos, 1 minuto, duvido que consegue ficar, certo? Como que você faz isso então? Uma questão de treino, você tem que ser forte, mas também tem que ter a flexibilidade. Então, uma coisa não exclui a outra, certo? Bruno, como é que eu fico mais forte? Bom, isso é bastante sugestivo, né? Você fica forte treinando a musculatura. E como é que eu fico mais flexível? Fazendo exercícios de alongamento muscular. Então, você pega esse músculo que estava aqui, ele é forte, ele consegue desempenhar a tarefa dele de contrair, relaxar e trazer o osso e movimentar, e ele consegue. Só que quando você precisa que ele também se alongue, ele tem essa capacidade. E tudo isso é treinável. O músculo é o tecido mais adaptável que a gente tem no corpo. Você treinou, ele desenvolve. Você deixou de treinar, ele retrai. Então, se você for para academia durante 2 anos, 3 anos seguidos, bem bonitinho, se alimentando bem certinho, você vai desenvolver toda a sua musculatura. Se você deixou de ir durante alguns meses, essa musculatura vai começar a retrair, retrair, retrair. Por quê? Porque o músculo se adapta. Você treinou, fez alongamentos e tal, e você está com bastante flexibilidade. Você deixou de treinar, de novo, você vai começar a perder essa flexibilidade. Por quê? Porque o músculo se adapta. E como assim o músculo se adapta, Bruno? Bom, veja bem. Para o músculo contrair, relaxar, para o músculo desempenhar a tarefa dele, ele gasta energia, certo? Então, enquanto você está treinando, o músculo ele vai desenvolvendo, no intuito de eu preciso deixar essa tarefa que eu estou fazendo mais fácil. Enquanto mais forte eu for, quanto mais forte eu, músculo, for, mais fácil vai ser desempenhar essa tarefa. Então, o músculo vai se desenvolvendo. Só que quanto maior for esse músculo, mais energia ele vai consumir do nosso corpo, certo? A partir do momento que você deixou de usar, o músculo entende, cara, eu não preciso consumir tudo isso de energia, eu não preciso ter esse tamanho todo, eu não preciso consumir tudo isso de oxigênio, de nutrientes, eu não preciso. Então eu vou começar a retrair. E aí você começa a ter uma perda daquela massa muscular toda, simplesmente porque é um músculo poupando energia do nosso corpo, certo? Então o músculo ele é um tecido que se adapta. Treinou, desenvolve, deixou de treinar, ele retrai. Treinou flexibilidade, você vai ter flexibilidade. Treinou força, você tem força. Se você treinar os dois, você vai ter os dois. Vai ter força e vai ter flexibilidade. Deixou de treinar um, você só vai ter o outro. Deixou de treinar o outro, vai retrair. Certo? Uma coisa não exclui a outra. Bom, para a gente encerrar, eu acho que agora ficou, já estamos com meia hora de live, ficou claro tudo isso. Para a gente encerrar, por que eu escolhi falar sobre esses 4 temas, na verdade, em uma live só? Porque quando a gente vai falar de uma reabilitação, é muito comum a gente falar assim, poxa, a gente precisa estabilizar essa articulação, a gente precisa ganhar mobilidade aqui, vamos fazer um fortalecimento, não, vamos alongar. Entendeu? Quando a gente vai reabilitar, a gente usa esses 4 conceitos quase que em simbiose, quase que tudo junto ao mesmo tempo. Em uma única sessão, a gente trabalha as 4 coisas e não tem
problema, pelo contrário, quanto mais isso a gente fizer, melhor vai ser. Ou de repente você pega uma sessão e trabalha só mobilidade, na outra você trabalha só estabilidade, na outra você faz só fortalecimento, na outra você faz só treino de flexibilidade. Eu não gosto de fazer dessa maneira, tá? Eu acho que o corpo ele precisa trabalhar como um todo, e eu acho que é mais interessante, por exemplo, você fazer um exercício ali de fortalecimento, enquanto aquele músculo vai descansando, você vai trabalhar uma mobilidade articular. E aí, daqui a pouco, se você deixar aquela articulação paradinha um pouquinho, você vai lá e trabalha algum exercício de alongamento, uma flexibilidade e assim por diante. Você vai intercalando, você ganha tempo da sessão, tempo que você estaria descansando. Quando você descansa, já dizia o meu avô, enquanto descansa, carrega um pouco de pedra. Ou seja, enquanto você vai trabalhando uma capacidade, ela cansou, você vai trabalhando outra capacidade em outra região e assim por diante, porque às vezes o que a gente precisa de estabilidade em uma determinada articulação e a mobilidade em outra articulação. Então você vai fazer força ali para estabilizar aquela articulação e de repente você vai trabalhar uma flexibilidade, um alongamento, uma mobilização articular para ganhar mobilidade de articulação de uma outra articulação e você vai reequilibrando isso. Então, além de você ganhar tempo dentro de uma sessão, você chega na capacidade mais rápida, você treina mais vezes do que fazer uma vez a cada sei lá quanto tempo, porque na outra sessão você vai trabalhar outra coisa e outra coisa e outra coisa, certo? Então, eu vejo ser mais produtivo, né, aqui na nossa prática clínica, no nosso dia a dia aqui na reabilitação funcional, é mais produtivo quando a gente trabalha várias questões numa mesma sessão, certo? Mas é importante você saber que para reabilitar uma lesão, para reabilitar uma articulação, a gente precisa ter essas 4 coisas acontecendo. A articulação tem que ser móvel, ou seja, tem que ter mobilidade, ela também tem que ter a estabilidade necessária dela. O músculo tem que ser forte e a gente precisa ter um mínimo de flexibilidade acontecendo, porque faltando um desses 4 pilares, a tendência é que exista ainda sobrecarga na articulação, seja nessa articulação mesmo ou numa articulação próxima a ela. E aí você já sabe, sobrecarga é igual a lesão, sobrecarga é igual a dor. Mais tempo ou menos tempo, uma articulação sobrecarregada vai se machucar, vai se lesionar, vai te causar dor, certo? Gente, espero ter conseguido deixar isso muito, muito claro para você. Espero ter conseguido te ajudar, esclarecido isso. E se você está tratando alguma lesão e não tem trabalhado dessa maneira, procura conversar aí com o profissional que está te orientando, o profissional que está te tratando, porque de repente está faltando alguma coisa. Beleza? Eu espero ter conseguido te ajudar. Eu espero que com essa informação em mente você consiga subir mais um degrauzinho nessa sua escada de melhora, que você consiga acelerar essa sua curva de melhora, tá bom? Eu queria fazer um pedido aqui para você. Eu queria que você deixasse aqui no comentário alguma coisa que você já viu, seja aqui no YouTube, seja no Instagram, enfim, alguma orientação que você já pegou aqui nas nossas redes sociais e que conseguiu te ajudar. De alguma maneira a gente conseguiu te ajudar. Me dá esse feedback, deixa eu ver o tanto que eu estou conseguindo te ajudar, mesmo à distância. Isso vai ser importante para mim. Isso vai com certeza me motivar a estar aqui cada hora gerando mais e mais conteúdos de qualidade para você, para conseguir te ajudar a melhorar. Tá bom? Gente, muito obrigado por parar para me ouvir mais uma vez. De novo, manda esse vídeo aqui. Eu tenho certeza que enquanto a gente estava conversando, você foi lembrando de alguém. Pega esse link, manda para essa pessoa. Vamos ajudar o maior número de pessoas possível que a gente conseguir. Vamos ajudar todo mundo que a gente conseguir a melhorar, a se libertar da sua dor. Me ajuda a chegar em mais gente. Então compartilha isso. E já deixa o like. Só o fato de você deixar um like aqui, de você curtir o vídeo, o próprio YouTube entende que esse conteúdo é relevante, que ele ajudou as pessoas e vai jogar para mais pessoas. A gente vai conseguir ajudar cada vez mais e mais e mais pessoas. Tá certo? Você que ainda não se inscreveu no canal, toma vergonha nessa sua cara. Se inscreve aqui no canal que é para você não perder nenhum dos conteúdos que a gente vai postando aqui para você, porque pode te fazer falta. Ativa aqui o sininho, deixa as notificações ativadas e aí toda vez que tiver um vídeo novo, o próprio YouTube vai te avisar e você não vai perder nada. Beleza? Foi um prazer ter você aqui. Tenha uma excelente noite. Tenha um excelente final de ano. A gente se encontra quarta-feira que vem, mesmo bate-horário, quarta-feira, 20h20. Muito boa noite, eu espero ter conseguido te ajudar de novo a estar melhor do que ontem, pior do que amanhã. A gente se vê em breve na sua cura. Tchau, tchau.